Olá, alunos, tudo bem? Então, estou gravando essa aula para que vocês possam ter acesso à nossa continuação sobre bioenergética, respiração celular, que é do caderno 4, aula 23 e 24, tá? Então, nossa primeira aula da apostila 4, ok? Então, vocês depois possam aí acessar. Também deixei disponível para vocês um vídeo muito ilustrativo, onde mostra as sequências. Ela mostra uma profundidade ainda maior ao apresentar o nome das moléculas e as mudanças que se processam em cada etapa. Mas o mais importante é vocês verificarem de forma animada o balanço energético, quando que haverá a descarboxilação e a desidrogenação, as etapas principais que estão ali discriminadas, tá certo? E eu achei de uma forma bem representativa, ilustrativa, favorecendo a compreensão dessas etapas bioquímicas que apresentam uma certa complexidade, tá? Mas vamos dar a sequência aqui agora ao nosso conteúdo. Joinha? Bora lá! Bom, a gente vai dar continuidade à nossa bioenergética falando sobre a respiração celular aeróbica. Nós falamos na apostila 3 sobre a fermentação, que são processos não completos e que sempre apresentam um determinado resíduo e uma produção pouca de energia. Já na respiração celular aeróbica, nós vamos ter uma quebra total da molécula energética, a glicose, tá? Também nós temos aqui a produção de ATP e havendo assim a regeneração dele. Há gastos, mas há também regeneração desse ATP, com demanda de oxigênio, que é muito importante para essa etapa final de regeneração do ATP, que ocorre na última etapa da respiração celular, que conta com a participação de várias enzimas que ali participam, tá? Nessas etapas todas da respiração, vai acontecer a oxidação, é a quebra de carboidratos. Primordialmente, a gente tem ali a glicose como elemento principal, mas também pode haver a quebra, a oxidação de outros compostos que adentram nessas etapas. Em alguns locais dessas etapas, outros compostos podem entrar e fazer também a sequência de suas quebras. Por isso, ácidos graxos e aminoácidos também podem participar produzindo ATP. Não são a rota metabólica preferencial, porque ácidos graxos e aminoácidos são caros, porque eles necessitam para outras rotas. Mas os carboidratos são a rota preferencial, tá? A respiração celular acontece em duas localizações. Acontece uma etapa no citosol e duas etapas na mitocôndria. E, resumidamente, ela está apresentada aí. Molécula de glicose, um monossacarídeo de 6 carbonos, mais 6 moléculas de oxigênio. Ao final da etapa, produzirão 6 CHs carbônicos, mais 6 moléculas de água e energia suficiente para a produção de 30 ATPs, tá? Então, vamos entender a parte de bioquímica aqui, certo? Então, nós temos aqui 3 ciclos. Nós temos o ciclo da quebra da glicose, que é a etapa 1. Nós temos o ciclo de Krebs, que é a etapa 2. E a cadeia transportadora de elétrons, que é a etapa 3. Percebam o que vai acontecer nessas etapas, né? Perdas de hidrogênio, desidrogenação, a gente vai usar muito esses termos, porque eu tenho uma molécula de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E eu vou formar como final uma molécula de CO2 que não tem nenhum hidrogênio. Como que o hidrogênio vai sair da molécula de glicose que tem 12? Por desidrogenação.
e ela é transportada, toda vez que houver perda de hidrogênio, você vai ver uma molécula transportadora dele, o NAD e o FAD, tá? Nós vamos ter também quebras de carbono, liberando carbono. Então, esses 12 carbonos são liberados um a um. Vão separar aos poucos. E esse carbono na forma de CO2. Descarboxilação. Tá certo? Então, esse hidrogênio, como eu falei, vai ser transportada por aceptores de hidrogênio. Nós vamos ter várias enzimas participantes desse processo, que são proteínas, né, transportadoras. E vamos ter também enzimas para a síntese de ATP, a ATP sintetase. Então, nós temos vários elementos participantes bioquimicamente desse processo. A primeira etapa é a glicólise, onde a gente vai ter uma quebra inicial da glicose em 2 moléculas de piruvato. Praticamente uma molécula de 6 carbonos vai ser quebrada ao meio em 2 de 3. Nessa quebra, a gente vai ter um gasto positivo, uma produção, positiva de 2 ATPs, resumidamente. Tá? Na verdade, vai produzir 4, mas como na etapa inicial eu gasto 2 ATPs, eu vou ter um gasto inicial para depois produzir esses 4, eu tenho um balanço positivo de 2 ATPs. Tá? A energia liberada desse processo é usado pelo ATP, mas também é usado para a hidrogenação do NAD. Então, o NAD vai como aceptor de hidrogênio, vai precisar um pouco dessa energia também, produzida no processo, para produzir a ligação química com o hidrogênio, porque ele é o aceptor final desses hidrogênios que estão saindo pelas reações de desidrogenação. E aí eu vou formar 2 NADs e vai formar um pouquinho de íon hidrogênio também, tá certo? Então, vão apresentar algumas etapas químicas, como nós vimos lá, serão 10 etapas, né? O vídeo mostra que serão 10 etapas químicas, apresentando ali a mudança desses elementos até chegar ao piruvato, 2 moléculas de piruvato. Como balanço positivo, nós temos 2 ATPs e 2 NADs H, ok? Na sequência, a gente tem agora o ciclo de Krebs. Só que para entrar nesse ciclo de Krebs, o piruvato ele tem que modificar a sua forma de 3 átomos de carbono para 2 átomos de carbono, que é a acetilcoenzima A. Quem vai fazer isso vai ser uma molécula chamada de coenzima A. Tá? Essa coenzima A, ela vai se ligar ao acetil e vai formar acetilcoenzima A. Houve aqui, então, do piruvato para a coenzima A, tá certo? Acetilcoenzima A, houve a descarboxilação, houve eliminação de um gás carbônico e desidrogenação, que foi capturado pelo NAD e formou o NADH+, tá certo? A acetilcoenzima A consegue entrar no ciclo, por quê? Porque ela vai ter que, esses 2 carbonos, tem que se ligar ao oxalacético, ácido oxalacético, oxalacetato, que tem 4 carbonos, tá? E vai formar uma molécula de 4, mais 2, 6 carbonos. Então, por isso que eu preciso da coenzima, para fazer essa ação. E entrar nesse ciclo do ácido cítrico, vai formar o citrato, que é ou ciclo de Krebs. E aí a gente vai ter o quê? Essa molécula de 6 carbonos agora, formada, né? 4 mais 2, 6. Vai perder carbono, vai para 5, depois vai perder carbono, vai para 4, vai perder hidrogênio, vai modificar até voltar a ser oxalacetato. Regenerar o oxalacético que tinha ligado a coenzima A aqui. Tá? Vai haver uma série de transformações químicas que o vídeo explanou bem, tá? Não há necessidade de decorar o processo, mas a gente tem o quê? Descarboxilação, com perda de gás carbono, desidrogenação,
com formação de NADH+, e FADH2, tá? Então, a gente tem aqui, ó, FAD, NAD, CO2 e energia também, que são desprendidas nesse processo, que vai ser absorvida pelo ADP para formar o ATP. O que temos no final? Para cada piruvato, e lembre que a glicose produziu 2 piruvatos, para cada piruvato, a gente tem 2 CO2, 3 NAD, 1 FAD e 1 ATP. Então, lembra que no final isso aqui vai ser tudo multiplicado por 2, porque cada glicose vai produzir 2 piruvatos. Certo? Bom, o ciclo de Krebs tem uma importância muito grande, porque através desse ciclo, ele não é utilizado somente para a quebra dos carboidratos e produção de ATPs. Vários elementos são produzidos ali, né? Vocês viram no vídeo que tem várias moléculas que participam do processo, e essas moléculas também são produzidas da própria coenzima A, né? Acetilcoenzima A são produzidas por outros processos, como quebra de lipídios, quebra de proteínas, a descarboxilação de aminoácidos. Então, a gente vai ter, na quebra dessas moléculas, produção de elementos que vão entrar no ácido cítrico, que vão entrar no ciclo de Krebs de alguma forma, favorecendo esse processo energético. E também, esses elementos, eles são também elementos regenerativos. Essas reações podem ser construtivas. Para se formar proteínas, para se formar lipídios e glicídios, de alguma forma, a gente utiliza os elementos da rota metabólica do ciclo de Krebs. Como é que eu vou formar glicídio, André? Eu sou planta, por acaso? Vocês recordem que o nosso corpo produz glicogênio. E o glicogênio é um carboidrato de reserva. Então, o carboidrato de reserva que nós produzimos, é claro que a gente só produz porque nós nos alimentamos de carboidratos que são quebrados, né? Ele é produzido por essa rota constitutiva, construída aqui mostrando em azul, que utiliza o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs tem essa importância grande de participar de rotas metabólicas de construção também de moléculas, tá? A última etapa agora a se processar para o término da nossa respiração aeróbica é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela utiliza uma sequência de proteína transmembrana da mitocôndria, tá? Esqueci de falar para vocês que o piruvato é produzido no citossol e a coenzima A traz ele para dentro da mitocôndria, tá? Quando ele entra da mitocôndria, a coenzima A se liga e forma acetilcoenzima A já dentro da mitocôndria, tá bom? Então, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória acontece dentro da mitocôndria. No caso, a cadeia respiratória vai acontecer naquelas membranas internas que invaginam, tá certo? Que vão estar ali. E eu vou ter essas proteínas chamadas de citocromos, são proteínas transportadoras de elétrons. Então, vocês lembram anteriormente que existe uma quantidade de H+ sendo produzido, e FAD e NAD produzido, que vão ser aceptores temporários desses hidrogênios. Por que é importante esses aceptores? Porque os hidrogênios são prótons, e eles podem causar um desequilíbrio iônico interno ali, impedindo que se processem as reações químicas. Então, esses hidrogênios eles têm que ser direcionados para alguma região, de forma que eles não impedem. Então, e o NAD, se todos os NADs capturarem hidrogênio, eu não vou ter mais NAD. Eu lembro que eu tenho uma sequência constante de glicólise e reações ali acontecendo. Tá? Se todos os NADs forem ocupados e ficarem só segurando os hidrogênios, eu paro a minha reação química.
Então, esses NADs, eles seguram esses hidrogênios de forma temporária e tem que levar para algum destino. E eles vão chegar aí, nessa região, nas cristas mitocondriais, vão, através dessas proteínas, destinar esses hidrogênios a essas proteínas, vai passar esses hidrogênios ali, elétrons são descarregados nesse processo, porque como eles estavam carregando esse hidrogênio com energia, ao fazer isso, a energia é liberada, tá? E a energia liberada nesse processo é usada para, né, vai ser capturada por essas proteínas, esses citocromos, tá? E esses hidrogênios passam para a região do espaço entre membranas e vai ficando cheio de hidrogênio ali. Cheio de hidrogênio, vai acumulando hidrogênio. Esse acúmulo de hidrogênio cria um gradiente de concentração, correto? Mais concentrado, menos concentrado. Mas como eu tenho fluxo aqui nesse sentido, eu não consigo fazer com que esses hidrogênios venham. Só há um único destino para ele, só há um único fluxo para ele, que é a ATP sintetase. Então, esses hidrogênios vêm para cá, existe um fluxo para eles, porque essas proteínas criam um ambiente de fluxo para o hidrogênio. Aí esse hidrogênio vem e tem uma enzima ali presente na base desse canal de fluxo de hidrogênio, que é a ATP sintetase. Aí nesse fluxo gera um mecanismo de energia, e esse mecanismo de energia consegue fosforilar ADP, produzindo ATP. Tá? Então, é como se movesse isso aqui, e essa energia gerada consegue produzir ATPs ao final. Tá? Uma grande produção de ATPs é produzida com essas enzimas participando. Só que eu tenho hidrogênios, né? Eu tenho ATPs sendo formados nesse fluxo de hidrogênios. E esse hidrogênio, vou fazer o que com eles no final? Esses hidrogênios vão se ligar ao oxigênio que é necessário nesse processo, nessa cadeia respiratória, para produzir a molécula de água. Bom? Que ocorrem aqui ao final, certo? Então, qual que é o nosso balanço que vamos ter aqui ao final? Bom, nós temos as 3 etapas: a glicólise, a ciclo de Krebs aqui e a cadeia respiratória ao final, né? O que nós vamos ter? A cadeia respiratória já está incluindo aqui, ó, porque toda vez que eu estou fazendo aqui, ó, essa multiplicação do NAD, do FAD, isso aqui acontece aonde? Lá na cadeia respiratória. Tá certo? Então, eu tenho os NADs produzidos e na hora que eles viram ATP na cadeia respiratória. Por isso que eu não preciso colocar aqui, ó, cadeia respiratória. Porque essa multiplicação indica que é lá. Então, eu produzo 2 ATPs e 2 NADs. Já passando pela cadeia respiratória, né? Aqui é 2, é 2. Cada NAD vai produzir 3 ATP, vai ter um balanço vou ter um fator multiplicativo de 1,5. Energia para produzir um ATP e meio, só que meio não dá, né? Então, 1,5 vezes 2, 3. Por que aqui é 1,5 e aqui é 2? Então, é por causa da questão da rota metabólica. Aqui eu vou ter uma enzima produzindo... desculpa. Aqui esse NAD, ele é processado de uma forma diferenciada da rota como ele passa. Ele tem talvez um gasto ali que acaba que no final o meu balanço seja menos que aqui. Eu vou ter no final uma produção menor devido ao processo como ele vai se desencadear. Tá certo? Já dentro da mitocôndria, todos os NADs vão para as cristas mitocondriais e não vão ter alteração no valor energético. Por isso que o fator mantém. Eu vou produzir aqui um NAD, multiplicado pelo fator de 2,5, eu vou ter 2,5 ATP. Só que lembra que é para cada 1 piruvato. Então, tudo isso aqui eu tenho que multiplicar por 2.
vezes 2, 2,5 vezes 2, 5 ATPs. Aqui, 3 mais 2, 5 ATPs. No ciclo de Krebs, eu produzo 1 ATP, eu produzo 3 NADs também, e eu produzo 1 FAD. O fator energético, como o NAD disponibiliza esse hidrogênio, ele cria um fluxo de energia maior que o FAD. Então, o fator de multiplicação é 2,5 para cada 2,5. Eu consigo energia suficiente para 2,5 ATPs cada NAD. Então, 3 vezes 2,5, 7,5. Cada FAD produz um fluxo de energia menor, então é 1,5. Então, 1,5 vezes 1,5, 1,5. Então, 7 mais 1, 8, mais meio, meio com meio, 9, mais 1, 10. Só que para cada piruvato. Vezes 2, 20. O balanço final, 20 mais 5 mais 5, 30 ATPs. Ok? Para a gente terminar o nosso conteúdo desta aula, a gente tem uma diferenciação de respiração aeróbia e respiração celular anaeróbia. Tá? A respiração celular anaeróbia, ela pode envolver processos fermentativos? Ela pode, mas na nossa literatura, muitas vezes a gente distingue respiração anaeróbia de fermentação. Tem autores que falam, o que é respiração anaeróbia? É sem oxigênio. Fermentação é sem oxigênio? É sem oxigênio. Só que existem processos de respiração que não utilizam o oxigênio como aceptor final de hidrogênios, mas utiliza outros elementos e a quebra da glicose passa por todas as etapas, por etapas mais completas. Ciclo de Krebs, tem tudo. Tá? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, nesse caso, quais vão ser os aceptores finais? Enxofre, nitrogênio, ferro, manganês, nitrogênio, aqui, ó, nitritos, tá? Manganês, cobre, até urânio, alguns carbonatos, tá? E ela vai ter uma quebra total da glicólise, porque na fermentação, a quebra parcial da glicose, produzindo também gás carbônico e água, só que uma quantidade de ATP menores, 36. Tá? E aqui 38. Ok? Ah, mas por que aqui tá 38 e lá tá 30? Então, possivelmente aqui tá contando, não tá contando o consumo. E há uma variação de produção também, viu? Entre organismos. Entre organismos há uma diferença de produção, por isso que a gente pode ver diferenças em quantitativas. Tá? Vamos para os nossos exercícios em classe. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou deixar para a gente fazer esse exercício em classe na nossa próxima aula. A gente vai começar com eles para que a gente possa, vocês terem tempo de prestar atenção, rever a aula, ler o conteúdo e tirarmos as dúvidas. E tirando as dúvidas, eu corrijo ele em sala para que vocês possam tirar as dúvidas comigo, ok? Então, depois acessem o meu vídeo, vou deixar gravado, para o caso de nós termos perdas de outras aulas por causa de provas e simulados, e não ficarmos atrasados no conteúdo. E terminarmos a apostila 4 ainda nesse mês. Ok? Então, meus amores, fiquem com Deus, boa aula e até a nossa próxima segunda. Tchau, tchau!